20%. Não, o Flamengo tem cometido erros absurdos, porque se o Flamengo fosse um time, graças a Deus não é, minimamente profissional, com o dinheiro que tem, eu estava falando de 1,2 bi, Sim. porra, tava nadando de braçada. Sim. É que o Flamengo é tão amador, e é amador. Porra, os caras estavam com o Dorival ganhando tudo. Aí fala assim, eu vou parar de ganhar, eu vou mandar o Dorival embora e vou fazer um monte de merda. E vou contratar o que perdeu pra ele. Porra, e vou contratar o que perdeu pra ele. Vou contratar o que perdeu pra ele, vou fazer um monte de merda, depois vou mandar embora, vou contratar o olho parado e vou fazer merda. Olho e parado, por aí. total, São Paulo. É tipo assim, ó. E vou fazendo merda atrás de merda, e vou renovar. São Paulo tá com a pé de avião. Vou renovar com São um Paulo monte de jogador que não tá rendendo, e vou continuar fazendo. E renova por gratidão. E renova por gratidão, porque deu um título lá atrás. Enquanto isso, o nego tá, ó, Bragantino, ó, só garoto, menor time. Olha o Fortaleza aí, que veio da Série C, velho. Um tricolor tá conseguindo falar melhor do que um monte de torcedor. Exatamente. Não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar. É só enxergar futebol. Bragantino menor. Se o Flamengo fosse profissional... Red Bull Bragantino tá fazendo um melhor CT, tá fazendo um CT que não sei se vocês sabem, eu fui lá no CT do Bragantino, era alugado. Estão fazendo um CT estilo da Alemanha. Eu fui lá dentro, eu fui em Bragança, eu entrei lá no Nabi. A Red Bull é da Alemanha, eu acho. Da Red Bull. É da Red Bull. A Red Bull tem o Leipzig na Alemanha, tem o Red Bull Salzburg. Eles vão fazer exatamente... Acho que é da Áustria, né? Mas eles têm sede na Alemanha. Sim. Né? Mas eles vão fazer a réplica do da Alemanha. Do Leipzig, né? Exatamente. Que é o time principal do grupo lá, ali. Em Bragança tem um espaço violentíssimo. Se vocês soubessem o que eles estão para fazer lá eu fui no atual, que é... fora um pouco lá de Bragança, sai da nossa cidade e entra. Meu irmão, espetacular. Espetacular. Tem tudo registrado. Só que eu não coloco porque não dão direito. Assim, mas eu fui lá, peguei lá, andei. Porque eu conheci o Miguel, né? O Miguel jogava lá. Fui lá, fui na casa deles. Tem que ver a casa dos jogadores lá, a vida que eles levam lá em Bragança Paulista. Não é essa zoeira que tem aqui, não. Por isso que mandaram o Matheus Gonçalves pra lá. Não é essa zoeira que tem aqui, não. Aqui você entra dentro do condomínio dos jogadores, parece uma favela de rico. A verdade é essa. Você entra aqui, porra, é pagode, festa, zoeira, nego até... Marcelão, você sabe que tem jogador aí que tem casa só pra festa, né? Não, porra, mas tem jogador que os pais participam. Como é que eu não falo pegar? Doido pra falar! Deixa abaixo, bicho, pelo amor de Deus. O que acontece que os pais participam de festas dos jogadores. Verdade. Porra, tá de sacanagem, jogadores de base. E tem jogadores de base que pais orientam os jogadores para que... Por isso que os votos ficam. A grande verdade é essa. A grande verdade, se você não tiver orientação, base de família, você não vai. Você vai ficar até uma hora que tu vai... É verdade. Entendeu? A gente conhece vários, conheço vários do Vasco, vários do Flamengo, várias coisas. Muitos que são renegados aqui por empresários e vão para Atlético Paranaense, vão para outros lugares, que lá... O trabalho do Fluminense é muito sério, tá? Enxerei, muito sério. Conheço o trabalho de dentro, né? Sim. Muito sério. É sensacional o trabalho mesmo. Revela muito jogadores. Muito. E geralmente revela são aqueles que não são coisa. Agora, depois que ganha o primeiro salário, aí que a coisa começa a ganhar forma. Aí é um problema sério. O Fluminense revela, vende, depois o Flamengo vai lá e compra. Mas aí compra porque vendeu mal. Porque vendeu mal. Por quê? Porque aí que eu falo... Venderam o Pedro mal, né? O Pedro foi triangulação. O Pedro foi vendeu para... É verdade. Saiu o Celso Barros, foi no Charla Podcast, e falou que o Pedro foi na sala dele chorando, pedindo para ser vendido pro Flamengo. E Pedro ainda entra, ainda entra dizendo que o Fluminense não tratou dele, ou seja, deve dinheiro a ele. O Fluminense ficou com ele machucado, tratou ele, cuidou dele, ficou com ele lá parado. Depois ele entra pedindo indenização.
O Pedro deveria, o dinheiro que ele tem, pô, não precisava disso. Formou ele, pô. Formou. Tem que ter gratidão, Formou ele sendo dispensado do Flamengo. Do próprio Flamengo. O Pedro tava jogando num time pequeno aqui do Rio, segunda divisão. Esqueci o nome do time agora. Aí ele era sub-17, foi jogar a final do sub-20. Foi 4-0, 4 gols dele. Aí o Fluminense foi lá e pegou ele. Ele sub-17 ainda. E ele jogava no Mackenzie. Ele jogava futsal no Mackenzie. E parou, mandei mensagem pra ele jogar comigo. Ele falou, pô, Castanho, vou parar. Porque quando chega no Botafogo, ele tava lá. Só que ele sai pra ir pro Flamengo. Aí eu faço a final contra ele. Ele pelo Flamengo e pelo Botafogo. Ele e Bruno Guimarães, os dois pelo Flamengo. E tava onde? No Flamengo? Ele tava no Flamengo, salão. ele e Bruno Guimarães. No salão? É. Ah, a gente ganha a final. Porque ele tava... Ele tava no Botafogo, mas quando eu cheguei, ele saiu logo. O Botafogo, aí foi pro Flamengo. A gente fez a final, mas não ganhamos. Mas ele já estava no campo, na transição? É porque o Flamengo era meio largado nessa época. Essa época nossa ali, o Flamengo era largado. Porque o Mauricinho ainda estava no Botafogo. Né? Né? O Mauricinho Botafogo, eu tava no Botafogo. O Mauricinho ajudou muito essa transição do Flamengo. Um dos responsáveis muito grandes lá no Flamengo é o Noval. Noval. Depois que ele assumiu desde da Patrícia, foi começando a mudar a base do Flamengo. Mudou muita coisa. Hoje a base do Flamengo, ela não só forma, mas ela vende, né? A diferença, o Johan, o Fluminense sempre foi a fábrica de Xerém, né? Xerém sempre foi um absurdo. Por exemplo, aquela época de 2008, 2009, essa época aí da gente trabalhando, né, no futsal, Vasco e Fluminense eram os mais fortes. Sim. Lembra? O Flamengo era figuração. Sim. Figuração. Tinha um blog. A base do Botafogo, mas quando vocês entraram no Botafogo... Tinha um blog aqui no Rio de Janeiro, o blog do Marco Bruno. Que aquilo é relíquia do... Rolou até processo, o modelo tem nome que não pode aparecer lá no blog. Acabou. Tá lá esse blog. O Flamengo era conhecido como funcionário público. A galera funcionário público. O Marco Bruno jogou, né? Jogaram lá, Aí o que acontece? Depois isso foi mudando. Sim. O Botafogo, quando até o Maurício estava lá, eu participei dessa parte do campo lá, o Botafogo começou a mudar ali, só que pegando rebarba dos outros. Então, por exemplo, não serve lá pro Fluminense? Sim, vem pra cá. Não serve lá pro Flamengo? Vem pra cá. Foi muito assim o Botafogo, entendeu? Aí não, o Fluminense... Sassá foi uma coisa... O Fluminense sempre foi muito forte. Foi algo assim, né? Muito forte na base do Fluminense, e o Flamengo passou a ser muito forte. Só que aí tem um detalhe. O Flamengo, por estar estruturado, por ter dinheiro, vende o Renier por 30 milhões de euros. O Fluminense, não estando tão estruturado, vende o Luiz Henrique, que é um jogadoraço. Por quê? 11 milhões? 9? Não, 8. Foi 8. 8, na verdade, com Porra. Promessa de não sei Meta, o que. Né? Para ser campeão de Champions League. Quando é que o Betis vai ser campeão da Champions League? Jogadoraço. Quem joga Champions League? Jogadoraço. Não foi da Europa, não ligue. Tanto que deve ser Europa League. Que é o não, para ser campeão de... É porque eu acho que eles classificaram, eu acho, o Betis, se eu não me engano. Eu não sei se classificou para Champions, mas... Não, deve ser para outra. Mas tanto que tá jogando lá, tava titular, jogando bem, o Barcelona tava até de olho. Esse é jogadoraço. Que é um belo jogador, cara. E foi vendido barato pra caramba. O Flamengo pagou 16 no Cebola. Cebola? Nossa Senhora. Tem noção disso? 16 o quê? Milhões? De euros. 14 milhões, mais essas metas, campeão. Mas é que eu te digo. Tá entendendo? Mas é que eu te digo. 16 essas milhões. transações é que são as grandes incógnitas. Por exemplo, é isso que a gente... Você falou que tem muita transparência no Flamengo. Na parte financeira. E de fato tem, quanto o Flamengo arrecada. Hoje saiu, o Flamengo pagou 50 milhões no Agora, nessas transições, nessas transações. A Leila falou que você não vai ver nenhum cartola. Por isso que o clube associativo. Continua, por isso que o Flamengo deveria mudar para a SAF, porque a SAF, aí sim você começa a passar por fiscalização pesada. O Flamengo até tem uma auditoria financeira da Ernest Young, desde a época mas os caras fazem não é nisso. Mas é na parte financeira em geral, né? Ele não fiscaliza a transação. Fica ali dentro. Exatamente. Mas, Johan, você tendo a fiscalização, o Flamengo tem, né? Hello. Você tendo essa fiscalização, ela é fácil. Só que é o seguinte, eu vou lá contratar o Johan, Marcelo Johan, né? Vamos lá contratar o Marcelo Johan para vir aqui pro nosso time aqui. Pô, irmão, tu vale 10. Só que a transação sai por 13, pô.
Exatamente. É isso. Mas Exatamente. na SAF, qualquer transação que você faz, você vai ter que prestar conta pros sócios também. Não. Mas presta conta, só que é o seguinte, os caras inflacionam o preço. Não é, por exemplo, tem um jogador do clube. A gente fica sabendo Só que- de Vai lá, negociações que o jogador vale 1,4, o nego bota por 9 e faz a transação e bota Quando você 9 vai lá. prestar conta, você presta conta dos Sim, 9. sim. Só- O que você inflaciona, você não entendeu. O que você inflaciona é o seguinte, vamos lá, de novo. Eu vou lá contratar o Johan joga no Fluminense lá. Mas vamos lá contratar. Eu pagaria 10 milhões no Johan. Seria o preço para trazer. Só que aí, o empresário dele lá, junto aí o Fluminense, aí o Flamengo. Não botar Fluminense não, que vai ficar um negócio assim. Sim. O time lá da esquina lá, pô, quer 10 milhões. Quer 10 milhões. Só que ele bota lá que foi 13. Ele quer ganhar 13. Esses 3 milhões aí, certo? Não vai pro clube da esquina. Vai para todo mundo que tá na transação. Sim, só... Você presta conta. Então, você presta conta, só que hoje para um clube que não tem que ter lucro. Quando você se torna SAF, o cara que é sócio, ele quer ter lucro também. Então ele vai chegar para você, Castanha, e vai te perguntar, por que tu gastou mais 3 milhões aqui? Ah, porque eu tive que dar esses 3 milhões pro empresário, porque foi essa negociação. Tá errado. Às vezes passa pro clube Você e não o clube podia repassa. fazer isso. Ó, Tudo bem, só que... tem um jogador, não vou entrar no mérito não, tá? Tem um jogador que o Flamengo ia comprar e acabou não comprando, mas que as comissões rolaram. Puta, E o empresário tá cobrando. Não, e acontece isso demais, assim, de jogadores... Não vou entrar em detalhes, né? Não vai dar nome, não? Não, Só- claro que não. Quero tomar processo. Não, pois é. Acontece muito isso entre você fechar. E tem mais, e tem uma outra coisa Porra, que vocês não Pete. sabem. Existem o que é fechado e o que não é aparecido. Por exemplo, se eu fecho contigo um contrato, que é de papel e o que não aparece no papel. Ou seja, é a transação por fora, que é o que o Neymar respondeu lá na Espanha, né? Na Espanha o Neymar respondeu um processo pesado de sonegação de uma parada que assim, aconteceu, ele foi vendido por um valor que falaram que era um valor e na verdade era um outro valor completamente diferente que ele não declarou. Então, assim, existe o valor não declarado da negociação. Você está falando sobre inflacionado e existe o não declarado, que é pior ainda. Ou seja, existem valores que não são expostos. Por exemplo, eu tenho esse copo d'água aqui, ó. Eu falo para você assim, olha, ô, Castanha, tem esse copo d'água. Aí você inflaciona o copo d'água. Aí eu falo assim, além de você inflacionar esse copo d'água, você me dá tanto por fora desse copo d'água. Então, mas essa parte é que não entra lá no... Então, quando você vai fazer, e aí é complicado. no modelo... Mas quando você está todo ali dentro do processo... No modelo SAF, você talvez tenha uma fiscalização, mas isso também não é garantido. Isso também não é garantido. Mas aí... Por quê? Por que você acha que o Grupo City prefere ter vários clubes ali, tem um clube mãe e outros, ao invés de abrir uma grande rede de empresas de algum segmento onde eles conseguiriam lucro também? Cara, uma transação de jogador que a gente estava falando aqui, por mais que seja SAF, velho, aonde que você vai lá, gasta num... Eu vou chamar a pessoa de produto é complicado, né? Mas o jogador acaba sendo um produto Claro ali que é. do clube. Sim. O Botafogo... Aonde que tu consegue um produto desse... perdão, Cássio. Tu consegue um produto desse, que tu gasta, sei lá, 1 milhão ali na formação dele, tu consegue 100 milhões. O Botafogo bizarro, agora, velho. o Botafogo agora. Tem grande E chance ninguém de te campeão fiscaliza por brasileiro. isso, não. Tem um jogo decisivo hoje aí contra o Palmeiras. No final do ano, o PR e o Adrielso já vão ser vendidos lá pro Lyon. Aí ele pega dois goleiros, pega um goleiro bom. E como é que tu fiscaliza isso? Assim como foi Não, o mas peraí, Jefinho, mas o Jefinho peraí, ano mas É passado. difícil. Mas peraí. O Jefinho tava voando, né? O Jefinho. Os caras são donos do seu próprio negócio. Sim, sim. Eles são donos do seu próprio negócio. Ele não vai roubar dele mesmo. Não, O que sim. acontece é o seguinte, quando o cara é dono, quando você é dono do seu negócio, você não precisa fazer isso. Você não quer fazer isso. Você quer a transparência diferente.
Tu acha que não tem isso isso que tu falou, de botar o por fora e o não declarado? Mas aí a receita vindo em cima, e aí você é pesada. Você tá perdendo, aí a SAF acaba. Você perde a tua SAF. A penalidade é muito maior do que o clube. A SAF tá muito no início ainda, vai vir muita coisa. Tem vários modelos também, né? Eu gosto desse modelo 70-30, 80-20. A do Bayern de Munique é assim, né? O Bayern é dono da SAF dele, mas vendeu uma porcentagem ali. Eu lembro que na época... Adidas, Audi e é outra A também, né? Eu lembro na época que se estudou muito SAF no Fluminense, na época que o Rolim e o Pedro Antônio estudavam SAF. Estudavam com afinco nisso. Como é que o sócio ficaria? Como é que o Fluminense ficaria? Quanto de aporte tinha que ser colocado? Como é que tudo ficaria? É Allianz. Allianz, Audi e Adidas. Então. É que do Allianz Parque, né? O Palmeiras está virando? Não. O Allianz é dono do Bahia também. Allianz, Adidas e Audi. Tá sem dinheiro, né? Tão duro. Passando é o AAA. É o AA que a gente queria participar. Meu Deus do céu.